Almas queridas, aqui estamos, pela misericórdia do Cristo, dando sequência aos nossos estudos bíblicos. Nesta oportunidade, Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Tema: dificuldades do seguidor de Jesus. Convido-as à leitura e às reflexões. Vim lançar fogo na terra. E que mais quero? Se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós, que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra. Este o nosso texto. Almas queridas, precisamos buscar, especialmente hoje, o sentido profundo das palavras de nosso Mestre e Senhor. Se levarmos ao pé da letra, se fizermos uma interpretação literal, chegaremos a conclusões absurdas, contraditórias. Precisamos buscar, portanto, o alcance destas palavras do Senhor. E a doutrina espírita nos auxilia sempre e nos auxiliará também nesta oportunidade. Para os que puderem e desejarem, anotem como sugestão bibliográfica o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, a partir do item 9, por título: Não vim trazer a paz, mas a divisão. Allan Kardec, com sua lógica estribada no Evangelho original do Cristo,
e estribado nos princípios básicos da doutrina espírita, faz uma análise muito criteriosa deste texto. Portanto, convido-os a estas reflexões. No item 12 do capítulo 23, Kardec começa a nos explicar o sentido mais profundo das palavras do Mestre. Diz ele: toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Já começamos a compreender o texto desta hora. Jesus veio trazendo-nos o Evangelho cósmico, universal, sendo ele, Jesus, o representante máximo de Deus sobre a terra. Jesus não veio para ratificar, para repetir, para insistir nos erros vigentes à época. Ele não veio para concordar com os fariseus, os saduceus, os príncipes do sinédrio, do templo, porque Jesus não veio para ser mais do mesmo. Ele veio para revogar, modificar substancialmente tudo aquilo que estava incompatível com o Evangelho. Moisés e os profetas não puderam dizer tudo, e parte do que disseram é preciso reconhecer isso, e parte do que Moisés e os profetas deixaram estava incompatível com o Evangelho cósmico. Jesus não podia, pois, confirmar Moisés integralmente. Naquilo que Moisés e os profetas apresentavam coerentemente com o Evangelho, Jesus manteve, confirmou, ratificou, mas, como fazia parte de sua missão, o Cristo precisava dizer mais, aprofundar mais, para que o Evangelho fosse efetivamente e definitivamente implantado na terra, como de fato aconteceu. Portanto, o Cristo contrariou interesses individuais,
interesses institucionais. O povo vivia à margem, esquecido, explorado, na ignorância intencionalmente mantida pelos doutos da época. E Jesus rompe com essa estrutura viciada, ultrapassada. Eis o que Kardec escreve no número 13. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, mataram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira, engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus. Há 2 milênios, quando da vinda de Jesus, muitas crenças já se encontravam ultrapassadas, não atendiam mais às necessidades emocionais, espirituais, comportamentais, sociais, culturais, morais da época. O povo necessitava de uma doutrina mais condizente com os tempos novos que estavam vivendo em relação aos tempos antigos de Moisés e os profetas. Ainda hoje veremos que fenômeno idêntico se verificou no século XIX com o advento da doutrina espírita. Jesus veio, como está anotado no número 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, quando as crenças pagãs estavam em franco declínio e se debatia contra as luzes da razão. Como dito, as criaturas contemporâneas de Jesus tinham sede de uma doutrina filosófica e religiosa mais consentânea com os tempos novos, porque as ideias são progressivas. A verdade vai se insinuando gradativamente, vai sendo percebida gradativamente, e a natureza não dá saltos. Por esta razão, Jesus esperou 15 séculos entre Moisés e ele, até que as condições propícias estivessem criadas para que a sua vinda se desse com o êxito imprescindível. Mas, logo depois da partida de Jesus, pouco tempo depois, deu-se algo que não chegou a surpreender Jesus. Kardec comentará isto no número 15. Diz Kardec, no número mencionado, que os cristãos primitivos, não todos, evidentemente,
não conseguiram penetrar o sentido profundo e verdadeiro do Evangelho. O Evangelho veio propondo-nos, em síntese, o amor e todas as virtudes correlatas ao amor. E fixaram-se muitos cristãos primitivos, especialmente os teólogos e os profissionais da fé, os oportunistas da fé, fixaram-se em temas periféricos, superficiais, não puderam ou não quiseram entender o Evangelho em sua sublimidade, em sua pureza essencial. E foram criando princípios, práticas, normas, estabelecendo certas regras divorciadas do Evangelho. E o Evangelho foi sendo esquecido. A culpa é do Cristo? Pergunta Kardec no item 15. Evidente que não. A culpa pelos enganos de interpretação é do Evangelho? Evidente que não. Ainda no número 15, Kardec traz uma sinopse do Evangelho. O Evangelho nos propõe isto, que todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. E presentemente, qual é a doutrina protestante que admite que todos somos irmãos? Qual é a igreja evangélica que diz aos seus fiéis: sejam felizes, escolham a igreja que desejarem, onde se sentirem melhor? Qual é a igreja evangélica que propõe que fora da caridade não há salvação? Elas condicionam a salvação ao batismo nas águas, à fidelização àquela igreja. E isto nada tem a ver com o Evangelho do Cristo. O Evangelho nos diz, nos propõe, repetindo: todos os homens são irmãos. E Deus é soberanamente misericordioso. O Evangelho propõe: amai o próximo, e não estabelece limites para o próximo. Esse próximo pode ser o chinês, o coreano, pode ser o homem do Chile, do Afeganistão, pode ser do Japão, qualquer país. Não há limites para amar o próximo. O Evangelho nos propõe: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. E o Evangelho nos diz: quem matar com a espada, pela espada perecerá. Lei de causa e efeito aplicada no mundo moral. Aquele que faz o bem, colhe o bem. Aquele que pratica o mal, colhe o mal. É inevitável, é da justiça que seja assim. Portanto, a responsabilidade por esta situação reinante nos nossos tempos, esta confusão que as igrejas clássicas não resolvem,
não é de responsabilidade de Jesus, não é de responsabilidade do Evangelho. Como literalmente escreve Kardec, a responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhes satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Por isso, estabeleceu-se, especialmente a partir do século IV da era cristã, depois do edito de Constantino, tornando o cristianismo a religião oficial de Roma, uma confusão, este separatismo que até hoje vigora entre todos nós, que nos esquecemos de que somos irmãos perante Deus, irmãos perante o Cristo. Então, entendamos que a presença de Jesus veio pôr em ordem, às claras, o Evangelho original, o Evangelho cósmico. Jesus não veio para agradar as pessoas equivocadas, não veio para destruí-las, é verdade, não veio para aniquilá-las, é verdade, mas veio para estabelecer a verdade, ainda que este estabelecimento fosse inconveniente, ferisse os interesses de muitos daquela época. E como dissemos há pouco, o Espiritismo vem também a seu tempo, por ordem e sob a tutela do Cristo, realizar o mesmo trabalho. O Espiritismo tem um compromisso com o Cristo, um compromisso com o Evangelho, ainda que contrarie os interesses dos profissionais da fé, os interesses institucionais das igrejas que falseiam, que mentem, que exploram, que enganam, que usurpam um patrimônio que não lhes pertence. Eu preciso ser, neste estudo, honesto, leal, transparente, ainda que cause algum desconforto em alguém que, por enquanto, não possa concordar conosco. Item 17 do capítulo 23 do Evangelho. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos que ainda existem, e muitos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas as lutas de ordem moral,
as que terá de sofrer, e próximo lhes está o termo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Item 18. Uma síntese de tudo o que dissemos. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus, antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte, de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como um médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. E o mesmo fenômeno, almas queridas, verificamos em nossas vidas. Quando o Cristo se apresenta em nossas vidas, vai ganhando espaço em nossas mentes, em nossos corações, em nossos sentimentos, certos conflitos emergem, porque também nós, individualmente, toparemos com certas dificuldades, teremos que romper com o passado, com os hábitos antigos, com as crenças que não servem mais, teremos que renunciar a certos interesses, sacrificar certos interesses para que o Evangelho nos penetre, nos permeie e permaneça em nós definitivamente. Emmanuel, em seu livro Caminho, Verdade e Vida, nos fala sobre a espada simbólica, baseado em Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E ele escreve: inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez e, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro,
foi formada à frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a terra sob esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Meditemos. Posteriormente, pelo Face, dirigir-me-ei a todos estes afetos que sempre nos estimulam com o carinho inalterável. Muita paz em Cristo Jesus. Profunda gratidão.